Graças a Deus, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra hoje que fica em Romanos, capítulo de número 5, verso 19, que diz assim, ó: Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Queridos, a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos, separados da glória de Deus eles estão. Romanos 3, 23 diz que todos nós, todos pecaram e carecemos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, eu estava meditando nessa palavra e nós sabemos que foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, né? E contaminou toda a raça humana, toda a raça humana. É como o vírus, é como o Covid. O Covid ele entrou por uma só pessoa e está contaminando a todos. Assim também foi o pecado. Ele entrou por Adão e através de Adão se espalhou a todos os seres humanos, seja homem, seja mulher. E a Bíblia diz que se por um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então quer dizer, eu não sou salvo porque eu sou perfeito. Eu obedeci a Deus e por isso eu me salvei. Não. Apesar da obediência ser um resultado da minha conversão em Cristo Jesus, eu não posso ser salvo por minha obediência própria. Porque a Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, Efésios 2, 8. Ninguém é salvo por obras. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que nenhuma carne se glorie, para que nenhum ser humano venha se gloriar diante de Deus. Então, pela obediência de um só, que foi Jesus Cristo, que nunca pecou, a Bíblia diz que ele não tinha pecado. Então, pela obediência de um só, eu me tornei justo. Diz aqui, em Romanos também 3, 23, diz assim, aliás, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Agora preste atenção nesse detalhe. Os que creem. Porque não há distinção. Olha também isso aqui, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja também essa palavra aqui, Continuando aqui em Romanos, capítulo de número 3, verso 24, diz assim, sendo, pois, justificados gratuitamente, quer dizer, de graça. Você não pagou nada, eu não paguei nada. Todo aquele que vier a crer em Jesus Cristo não vai pagar um centavo. A Bíblia diz que nós fomos comprados não por coisas corruptíveis como ouro, como prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, puro e imaculado. Um sangue sem mancha, um sangue sem defeito. Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo seu favor imerecido. Nós não fizemos nada para merecer. Jesus, sim, ele foi obediente até a morte de cruz. E diz assim, mediante a redenção. Redenção significa o quê? Libertação, salvação, que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados gratuitamente. Todos nós que cremos em Cristo. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa palavra é direcionada para você, meu irmão, minha irmã. Você olha para um lado, você olha para o outro. Por que eu te chamo de meu irmão, de minha irmã? Porque realmente você é meu irmão e você é minha irmã. Eu não faço distinção de pessoas. Se Deus ele não faz acepção, distinção, quanto mais eu. Então, você olha para uma situação e você fala, não tem jeito para mim.
Não tem uma solução para minha vida. A minha vida está acabada, está destruída. Mas eu digo para você, tem jeito sim para você. Porque como nós acabamos de ler aqui, ó, sendo justificados por sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus. E como nós lemos em Romanos também 5,19, que se por um só homem, 5,19, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Engraçado que o carcereiro, ele vira para Paulo e ele diz assim, ó, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo poderia ter falado para ele, olha, você vai ter que fazer agora três meses de curso para se batizar, você vai ter que fazer cursos para tomar Santa Ceia, você vai ter que participar do discipulado, você vai precisar agora, para ser salvo, né, irmão? É claramente que se nós quisermos, quando a pessoa se converte, se ela quiser ser discipulado, é ótimo isso. Mas eu estou falando na questão de ser salvo, ou seja, fazer coisas para ser salvo. Ah, você vai ter que guardar determinado dia. Ah, agora você vai ter que fazer isso. Não, Paulo só disse assim, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Claramente, obviamente, que depois ele pregou para o carcereiro, porque a Bíblia diz que para mim crer eu tenho que ouvir. Jesus diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, então para mim crer eu tenho que ouvir o evangelho, né? A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Então eu tenho que ouvir. A Bíblia diz que o carcereiro pergunta para Paulo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. A Bíblia diz que Paulo pregou para ele, ele creu e ele foi batizado, ele e a sua casa. Então nós temos que entender. Eu vou dar o exemplo da minha vida. Meu irmão, minha irmã, você que está nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, eu era uma pessoa totalmente endiabrada, endemoniada. Pensa numa pessoa endemoniada, era eu. Eu bebi praticamente dos meus 14 anos até os 26. Foram mais de 10 anos de tormento. Eu perdi a minha juventude. Eu perdi a minha adolescência praticamente. Por quê? Por causa dos vícios. E eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, eu olhava para as pessoas e ninguém podia me ajudar. Ninguém poderia me tirar daquele vício maldito que era o vício do álcool. E tudo começou com um vinhozinho, não fazia mal nada, e eu fui só cada vez mais me afundando. Eu cheguei numa situação que eu olhava para um lado, não via solução para minha vida. Até que um belo dia, dentre várias vezes, né, alguém de uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, chega para mim dentro de um bar. Eu estava dentro de um bar bebendo e essa pessoa vira para mim e diz o seguinte, você sabia que Jesus, ele te ama muito? Há muitos anos atrás aconteceu isso, irmãos. Essa pessoa disse para mim, você sabia que Jesus, ele te ama muito e que você tem um valor especial para Jesus? Né? Claro que todos nós temos. Se o Deus Todo-Poderoso enviou Jesus e matou Jesus, que é, Vinícius? Deus matou Jesus? Deus matou Jesus. Eu sei que é uma palavra forte. Eu sei que nós ficamos tristes quando nós vemos aquele filme lá, Jesus sendo chicoteado, colocado na cruz, mas foi Deus quem matou Jesus. A Bíblia diz, em Isaías 53, a Bíblia vai falar o quê? Isaías 53, ferido de Deus e oprimido. Foi o próprio Deus que feriu Jesus. Para quê? Para salvar a minha alma, para salvar a sua alma, né? Eu sei que é uma palavra forte falar que Deus matou Jesus. O próprio Jesus, ele diz, Pai, se quiseres, se possível, passa de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento. Por quê? Porque ele sabia que aquele plano ali, que Deus o havia designado, ele teria que passar por aquilo ali, por toda aquela situação de sofrimento. Jesus só passou por aquela situação de sofrimento porque a Bíblia diz, porque Deus enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele disse certa vez assim, ó, para os judeus, ó, eu estive várias vezes no templo e vocês não me colocaram as mãos, por quê? Porque ainda não havia chegado o tempo. Então tudo foi pré-ordenado, pré-determinado por Deus. A Bíblia chega a dizer que Jesus, ele foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já havia, né? Deus já havia imolado o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo, já era plano de Deus, né? E Deus, obviamente, claramente, ele teve que, para executar esse plano, ele teve que usar ali judeus, romanos como instrumentos, né, para executar o plano dele, que era de Jesus ir para a cruz do Calvário.
Olhando pela ótica humana, todos nós somos culpados da morte de Jesus, claro. Os romanos mataram, isso não isenta a culpa dos romanos, eles mataram Jesus. Os judeus entregaram Jesus, não isenta-se também a culpa dos judeus. Não isenta-se também a minha culpa, a sua culpa, porque ele só morreu por causa de nós também. Então nós também somos culpados da morte de Jesus, porque aquela morte de Jesus era para mim e para você estar lá naquela cruz. Mas ele derramou o sangue precioso dele, o sangue puro, o sangue precioso, né, que nenhum ouro, nenhuma prata conseguiria pagar os nossos pecados. O sangue de Jesus conseguiu fazer esse feito, porque Jesus nunca pecou, como a Bíblia diz. Ah, Vinícius, e há solução para a minha vida? Ah, ouve para mim. Eu me libertei, irmãos, pelo poder do Espírito Santo, claro, lógico, né? Há 8 anos atrás, eu sou convertido há 8 anos atrás. Jesus me libertou. Hoje eu tenho nojo de álcool. Eu tenho nojo, se eu colocar drogas na minha boca eu vomito, se eu colocar álcool eu vomito. Por quê? Porque Jesus realmente fez uma limpeza dentro de mim. Se você me dissesse assim há 10 anos atrás, Vinícius, Deus vai te libertar, Deus vai te salvar, Deus vai te dar uma família, Ele vai te dar uma esposa linda, abençoada, maravilhosa, cheia do Espírito Santo também, você vai ter um carro, não que carro seja alguma coisa, mas para mim, há 10 anos atrás, eu não conseguiria nem sair daquela situação que eu estava. Às vezes não tinha nem comida para comer, nem um caroço de arroz. Eu trabalhava só para me pagar meu aluguel. O resto era tudo para beber cachaça e para usar droga. Se você falasse para mim que hoje eu ia estar do jeito que eu tô, liberto, sem nenhum vício, não há preço que... Às vezes eu agradeço a Deus, eu falo assim, Deus, muito obrigado por isso. Pela minha libertação dos vícios do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas. Eu nunca fui viciado em drogas, né? Mas eu sempre usava quando eu bebia, né? Eu nunca também me prostituí, nunca entrei por essa linha, mas o fato de Jesus ter me libertado da bebida alcoólica, do cigarro eu era viciadíssimo, da bebida alcoólica também, e Jesus, ele me libertou. Se você falasse para mim isso há muito tempo, eu talvez falaria para você, não acredito. Assim como você está pensando aí, para mim não tem jeito. Claro que tem jeito sim, tem jeito para você, para tudo tem jeito nessa vida. Você pode recomeçar amanhã, você pode recomeçar, aliás, agora mesmo. Não precisa de esperar o amanhã. Jesus disse que o amanhã não existe. O amanhã ainda não existe, né? Então, se volte para Deus, fale para Jesus, fala assim, Jesus, eu não tenho condições de ser salvo por mim mesmo. Eu não tenho capacidade para mim ser liberto por mim mesmo. Me liberta. Jesus, ele te liberta. Eu vi um vídeo daquele homem lá que foi liberto, né? Ele foi liberto, foi uma libertação extraordinária. Ele matava pessoas, era um criminoso. Ele arrancava as vísceras das suas vítimas e comia. Ou seja, canibalismo, né? Era um homem totalmente cruel com as suas vítimas e ele se converteu. Jesus libertou ele. E aí as pessoas, eu vi muitos comentários de alguém dizendo o seguinte, a justiça brasileira ela é falha. Por quê? Porque o homem natural ele não pode compreender as coisas espirituais. Deus, ele escolhe, ele salva quem ele quiser. Então Deus salvou aquele homem, libertou aquele homem, ainda tinha pessoas ali murmurando, falando, ou seja, pessoas carnais analisando, são os fofoqueiros de plantão, dizendo o seguinte, pecou a vida toda, agora quer dar uma de santinho. Essas pessoas não entendem o poder de Deus. Essas pessoas não entendem o poder de Deus. No dia que elas abrirem a mente para compreender o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de fazer uma transformação na vida de uma pessoa, eles vão se surpreender. Por quê? Porque é maravilhoso quando nós vemos o trabalhar de Deus, a transformação de Deus na vida de uma pessoa. Foi assim com Paulo. Paulo era um assassino, era um perseguidor da igreja de Cristo. Existe coisa mais cruel do que isso? Um perseguidor da igreja de Cristo que prendia, humilhava, né, açoitava, levava lá para os principais sacerdotes. Existe coisa mais humilhante do que isso? E Paulo foi convertido, Paulo foi transformado. Por quê? Porque era um vaso escolhido de Deus. Então por que nós muitas das vezes queremos apontar, queremos olhar para as pessoas, para o passado das pessoas? Porque é Deus quem escolhe, é Deus quem os capacita, é Deus quem os chamou, é Deus quem os justifica. Então, como eu disse no outro vídeo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
Então não cabe a mim, não cabe a você, meu irmão, minha irmã, a julgar as pessoas. Ah, aquela dali é prostituta. Ah, aquele dali é maconheiro. É maconheiro, mas Deus pode transformar ele. É prostituta, mas Deus pode fazer daquela mulher uma grande mulher de Deus. Então, porque foi assim na minha vida. Foi assim na minha vida. Foi assim na minha vida. E Deus tem me sustentado. Deus tem me guardado. Deus tem me mantido liberto, permanente na presença dEle. Entendeu? Então essa palavra é para você que olha para todas as situações e não vê saída. Mas eu digo para você, em Jesus há saída para você sim. Porque Jesus, ele pode te libertar. Jesus, ele disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você for até Jesus, ele pode te libertar. Ele pode te salvar sim. Porque ele, a Bíblia diz que ele se deu em preço de resgate por todos nós, por aqueles que creem no seu nome. Então, meus irmãos, eu deixo essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você seja alcançado por essa palavra. Você que está passando por um momento muito difícil na sua vida, se volte para Deus, se humilhe na presença de Deus, lance o seu orgulho fora, faça que nem eu era muito orgulhoso, mas a partir do momento que eu vi que não tinha jeito para mim, que não havia mais solução, eu esqueci meu orgulho, eu esqueci minha soberba. Ah, eu tenho meu dinheiro, eu gasto com o que eu quiser, eu fumo, eu bebo. Eu esqueci isso, eu falei, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, somente o Senhor pode me libertar, somente o Senhor pode me salvar. Se o Senhor quiser, eu vou ser liberto. E eu fui liberto para a glória de Deus. Assim vai ser na sua vida também, se você se prostrar, se humilhar e se colocar na posição, se deixar ser levado pelo Espírito Santo, ele vai fazer uma transformação na sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus.